Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, mais uma vez, como sempre, vocês sabem que eu só trago convidados aqui, ó, ilustres essas mulheres, que são doutoras, dentistas, mentoradas também, inclusive que eu também sou paciente. E elas vão falar bastante para vocês aqui hoje sobre o trabalho delas. Vocês vão aprender muito também com essas profissionais que já têm aí, ó, uma expertise gigantesca na carreira delas. Doutora Giannini e doutora Giovana. Olá. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Cá. Ai, que bom. Fico feliz com que vocês tenham aceitado o convite para estar gravando com a gente hoje. E para começar o nosso bate-papo, já começa assim, tá, gente? Pedir pra Giannini contar um pouquinho pra gente sobre a história dela, quem ela é, o que ela estudou, no que ela se especializou e por que ela escolheu a odonto. Então, vamos lá, Gi? Vamos, claro. Então, nossa jornada na odontologia, acho que a gente costuma falar que, na verdade, a gente não escolheu a odonto. A odonto escolheu a gente. Pra quem não sabe, nós somos irmãs. Então, quando eu falo a gente, assim, como a gente cresceu junto e divide os mesmos sonhos, somos sócias, né, e tudo. Então, é tudo muito em comum. Acho que o sentimento que a gente tem é muito parecido. Nós começamos a ter o primeiro contato com a odontologia trabalhando como auxiliar de dentista, tanto eu quanto ela. Nós não temos pais dentistas, familiares dentistas, não viemos de uma família com um grande poder aquisitivo, de uma família simples. E foi trabalhando como auxiliar que a gente se apaixonou pela odontologia. E, assim, fomos fisgados pelo bichinho de poder cuidar de pessoas, de levantar a autoestima, de devolver realmente essa satisfação, a segurança em sorrir, né? Isso. E aí fomos fazer odonto, a Gi fez primeiro. A Giovana fez primeiro, se formou, montou um consultório de uma cadeira, né? Só uma salinha pra ela. E eu me formei depois. Aí na faculdade também conheci o Dr. Leonardo, que é o meu marido, que também é nosso sócio. Então na faculdade conheci ele, a gente já começou a namorar. E depois nós dois, eu e ele, nos formamos também. Já há 10 anos. E aí que nasceu a Odontolog, né? Que aí a gente uniu as forças e formamos a nossa empresa. Exatamente isso. E você, Giovana, de tudo isso que a Gi... É que a história da Gi é a história da Giannini, é a história da Giovana, gente. Porque elas são irmãs, trabalham juntas e são sócias. E as duas são Gi, né, Cá? E as duas são Gi. Então aqui no grupo a gente fala Gi, é só não tem que especificar qual Gi que é. Qual Gi que é. Ô, Gi, conta um pouquinho pra gente, embora a Giannini já tenha explicado, né, como que foi essa trajetória, mas de você também, esse desejo de, como ela falou, né, a odonto escolhe vocês, mas esse desejo de atuar nessa área, conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência pra você. Cá, na verdade, é o odonto que escolheu a gente mesmo. Começou por mim, eu fui trabalhar, minha mãe e meu pai separaram, eu precisei trabalhar. E aí fui trabalhar justamente no consultório odontológico. E foi lá que eu me apaixonei realmente, porque a pessoa, né, a profissional, não tinha como a gente não se apaixonar pela odontologia. Uma pessoa muito ética, que fazia um trabalho muito bem feito. Então, tipo, eu até me emociono, mas não tinha como não... Ela foi uma segunda mãe pra gente, né? Ela que incentivou a gente a estudar, apoiou até financeiramente, assim, ajudava com materiais e com tudo. Então, Deus colocou também pessoas muito boas nas nossas vidas. Somos muito gratas. E aí me apaixonei pela odontologia, fiz curso de prótese antes da faculdade, porque por poder aquisitivo não conseguia fazer a faculdade em si. Depois deu tudo certo, a gente conseguiu, né, com a ajuda dela também. E na faculdade eu vi que realmente eu nasci pra ser dentista, pra transformar a vida, pra fazer realmente... Eu tô ali dentro do consultório, eu faço realmente o que eu amo, então não é um trabalho, eu faço com muito amor. Sim. E até deixa eu fazer um adendo aqui, né, sobre isso, gente, porque a área da odonto, por ser, não só por ser também a área da saúde, né, mas eu sempre costumo falar isso, como que odonto é importante, porque o sorriso da pessoa faz toda a diferença para ela. Quantas pessoas, gente, eu falo isso como mentora da área da comunicação, a pessoa às vezes não sorri nas fotos, porque tem vergonha do sorriso. Às vezes até para se comunicar ela tem uma trava na comunicação, depois você vai descobrir por quê? Porque ela tem vergonha do sorriso dela. Ela deixa de assumir uma posição, uma promoção no trabalho, alguma coisa, né? Os dentes tortos, Com certeza, ou às vezes não teve, que nem a Gi falou aqui agora, né? Algumas pessoas, devido à condição financeira mesmo. Eu não tive como até agora arrumar os meus dentes. Eu tive até uma situação dessa na família há muitos anos, que a pessoa tinha um dente faltando, né, aqui no fundo, que nem aparecia muito, mas na cabeça dela, no psicológico dela, tá todo mundo olhando pro dente que me falta. A confiança dela já foi abalada. E a autoconfiança já é abalada 100%, né, Gi? Então, como que é importante? Sim, e
hoje eu mexo muito na parte de estética, né? Na parte de lente de resina, ou lente de porcelana. Então, é a estética oral. E eu sempre falo, porque às vezes o paciente chega e a gente vê algo pra mudar, mas não é aquilo que tá incomodando o paciente. Às vezes a queixa dele é outra. Então, eu sempre tenho cuidado de saber o que tá incomodando pra eu poder ajudar, principalmente naquilo. Aí eu vou dar, lógico, a dica, né, de melhorar algumas outras coisas, mas sempre ouvir a queixa do paciente em primeiro lugar. Sim. Até a gente teve um caso agora, um dos últimos, a paciente tinha até um sorriso gengival, mas não era o que incomodava, só incomodava o dente em si. E aí, com isso, depois que a gente fez, porque ela tinha uns dentes de cores diferentes, tamanhos diferentes, depois que eu arrumei, que eu falei pra ela que dava pra gente fazer um botox, né, que a Janine entrava com botox pra gente abaixar e melhorar, ela falou que foi o melhor investimento da vida dela. Nem precisou fazer a gengivoplastia? Não, nada. ela não Nesse quis. caso, Nesse não. caso, não. É. E aí, então, eu falo assim, que como que às vezes o paciente vem com uma queixa, mas a gente consegue melhorar até outras coisas, né? E deixar ele muito mais satisfeito e muito mais com a autoestima elevada. E até porque, confiante. gente, é nisso que tá a ética do profissionalismo de vocês. Por quê, gente? Tem certos profissionais que às vezes ele vê claro, né? Ele como profissional, ele olhando pro rosto de alguém, ele vai ver 1 milhão de coisas ali pra fazer. E às vezes são coisas que a pessoa não quer mexer. Sim. Já aconteceu isso comigo na área estética, da pessoa fazer uma análise e falar assim, ai, cara, você tem que colocar mais queixo. E eu falei assim, não, mas eu não quero. Não é o que eu gosto, tô dando um exemplo, claro, né? Mas não é o que eu quero. Eu quero mudar isso e aquilo. Isso aí não é algo que me incomoda, não é algo que eu quero fazer. E quando você faz isso, que nem você falou, né? Olha, eu não fiz a gengivoplastia, mas o fato de colocar o botox já ficou perfeito da forma como ela gostaria. Sim. O que ela vai pensar? Economizei. Fiquei Não sofri, 100% satisfeita. não fiz cirurgia. Não sofri porque não precisei fazer a cirurgia. E olha, o meu sorriso agora me devolveu toda Eu vejo a assim, autoconfiança. cara, que o primeiro passo realmente é essa escutativa. É você entender o que é a Sim. queixa do paciente, tentar se colocar no lugar dele, né? Entender a dor dele, o que realmente trouxe ele ali, qual é a expectativa que ele tem com aquele tratamento. E aí, o segundo passo é a gente ir pra essa conscientização. Porque às vezes ele sabe que ele tá incomodado, mas ele nem sabe quais são todas as possibilidades pra corrigir aquele incômodo dele. Então, é nossa visão como profissional, né? De falar, ó, pra corrigir esse seu incômodo, a gente pode ir por esse caminho ou por esse caminho. Certo. E ali no melhor, né, num consenso com o paciente, tanto financeiramente quanto de durabilidade de cada procedimento, chegar realmente no plano de tratamento que vai ser executado e entregar um trabalho que todo mundo fique De satisfeito, excelência, né? Com certeza. excelência. Até porque eu sempre falo, né, gente? Aqui no podcast eu sempre repito isso. Um paciente ou um cliente satisfeito, ele vai indicar para muitas outras pessoas, ele vai fidelizar, ele vai te indicar, ele vai te recomendar. Com certeza. Sim. Então, esse negócio de você atender às expectativas ou superar as expectativas, não só financeiramente, pelo seu LTV, né? Mas o fato dele compartilhar com as pessoas como que isso transformou a vida dele, que foi o que a Gi falou aqui no início. Transformar vidas. Exatamente. Exatamente isso. E agora, meninas, fala um pouquinho pra gente, assim, começar pela Giannine, né? O que você traz hoje dos seus principais serviços ali na clínica, Gi, que ficou como sua especialidade? Porque eu sei que você, a Gi e o Léo, cada um ali focou mais em uma determinada área. Fala um pouquinho sobre a sua área pra gente. Aí é minha parte preferida, porque eu sou... Não é só porque nós estamos em família, mas eu sou muito com o meu time, assim. São profissionais que eu realmente admiro como pessoas. E a gente faz esse trabalho de um complementar o trabalho do outro, né? Então, realmente é um time atuando em benefício do paciente, oferecendo esse cuidado integral para o nosso paciente. Então, eu fico com a parte tanto do clínico geral, então faço a consulta inicial ali do paciente para poder diagnosticar quais são os tratamentos que serão necessários. Faço a parte da endodontia, que é tratamento de canal, mas hoje atuo fortemente, minha paixão é a harmonização facial, sou especialista na harmonização orofacial, então trabalho com todos os procedimentos faciais, botox, preenchimento, bioestimulador, enfim, todos os procedimentos faciais. A Gi ficou mais com a parte da estética, das lentes de contato, ela é também especialista em periodontia, que é a parte que cuida de gengiva, o osso. O Dr. Leonardo ficou com a parte cirúrgica, então, ele é especialista, ele tem 2 especializações, é monitor no curso também de implante. Então, ele fica com essa parte de implantes, reabilitação, de devolver os dentes para os pacientes que já perderam os dentes naturais. E, além disso, nós temos a doutora Ana Beatriz, que é a nossa ortodontista. Ela faz essa parte aí de aparelho, de alinhar os dentes, uma profissional também super competente, com mestrado, professora na pós-graduação, então uma pessoa de extrema
confiança, que ela é a única que, assim, não é da família de sangue, mas já é da nossa família do coração. Já tá há 5 anos com a gente também na Odontolog, completando o nosso time. Que legal. E que time, hein, gente? Vocês viram que é de peso, né? E cada um com uma especialidade. Porque eu falo assim, é claro que o profissional fala como advogada, por exemplo. Você vai entender de tudo um pouco. Tá, você fez faculdade, você sabe mais ou menos ali. Mas quando você se especializa em algo, você vai se tornando cada vez mais excelente naquilo. E ali dentro da clínica de vocês têm todas as especialidades, cada um focado em um determinado serviço. Isso é excelente. Acho que isso é um dos nossos diferenciais. Porque a gente entrega esse cuidado completo para o paciente. Sim. E acho que isso faz muita diferença, principalmente na hora do planejamento. Então, a gente sentar e falar, chegou esse caso novo na clínica, pega raio-x, pega foto do paciente, como que eu posso contribuir para esse caso, como ela pode contribuir para esse caso, e assim, cada um, a gente troca essas ideias, nas suas né? devidas áreas. Então, assim, quem atua primeiro, quem atua segundo, uma cronologia desse tratamento pra gente entregar isso num tempo hábil também favorável para paciente. E acho que funciona muito bem. Acho que esse realmente é um dos nossos diferenciais. E aproveitando, gente, que eu sei que vocês adoram um assunto, todo podcast eu trago, né, alguma coisinha polêmica ali pra gente comentar. Ai, meu Deus. E depois utilizar esses cortes, né, gente? Que é o que o povo quer ver. Então eu vou falar de uma coisa aqui que fica mais fácil comentar, porque aconteceu muito comigo. Quando eu coloquei as lentes de contato, não falei pra muita gente que eu iria colocar. Simplesmente me deu a louca. Até porque isso já é do meu perfil, né? Eu vou dormir um dia, a pessoa amanhã eu vou fazer eu faço. E aí eu quis colocar as lentes de contato nos dentes. E tem algum nome diferente que fala, que acho que você até falou, que é sem ser lentes de contato, tem um nome específico? Lente de resina. Lente de resina. De resina ou de porcelana, enfim. Isso. E eu quis colocar as lentes. E aí, né? Os amigos, a família, principalmente os nossos pais, os avós que não entendem talvez muito, né? Falavam, Karina, isso aí vai estragar seus dentes. Como assim colocar lentes? Você vai colocar um negócio... É que nem quando você coloca... O brasileiro é disso, né? Ele põe unha na unha, cílio no cílio, dente no dente, cabelo no cabelo. Isso é muito brasileiro. E as pessoas falavam, vai estragar os seus dentes. Ai, porque tem um fulano... Aí vem os mitos, né? O fulano diz que apodreceu o dente depois que ele colocou lente. Gente, eu falei, se fosse assim, não tinha tanta gente colocando, e que eu vejo que pra todo mundo tá dando certo, né? Com certeza. Só que como é uma polêmica, eu vou pedir pra Giovana trazer pra gente aqui, até porque ela é especialista na área, trazer pra gente algum detalhe que explique pra quem é leigo e está nos assistindo aqui hoje, Gi, sobre essa questão, colocar ou não as lentes e se existe realmente algum risco, essa polêmica que as pessoas trazem aí. Tá, colocar ou não a lente. Eu acredito assim, se é algo que te incomoda muito, não diastema, que são espaço entre os dentes, coloração, tamanho, até um pouquinho da posição dos dentes, por que não colocar? Agora, tem muita adolescente querendo colocar os dentes super bonitos por causa de cor, porque todo mundo quer o branco. O branco Pletz, né? Vamos dizer assim, o Clorets. Então, nesse caso, eu contraindico. Já chegou pacientes no consultório com 20 anos que precisava de um aparelho ortodôntico para movimentar dente e ela queria pôr lente, porque ela queria resolver rápido. Então, esse imediatismo eu contraindico total. Ótimo. Total. Ótimo. Agora, o paciente está insatisfeito, está inseguro. Por que não? E vai estragar os dentes? Não. Quando começou as lentes, né, os laminados cerâmicos, para a cerâmica a gente precisa ter um mínimo de desgaste, porque a gente vai moldar, vai vir essa peça de um laboratório terceirizado e a gente vai colar sobre o dente. Então a gente precisa desse espaço para vir essa peça e a gente colar e a gente não ficar bicudinho. Sim. Para resina, nem sempre precisa, não é necessariamente o fato de... a necessidade de desgaste. Então, sempre mais por acréscimo. Agora, existe pacientes que estão perdendo dente ou com gengiva inflamada? Sim, porque depende muito da habilidade também do profissional. Uma lente mal executada pode trazer dano, sim. Pode passar o fio dental e ter um mau cheiro, pode ter sangramento gengival e isso vai causar uma perda óssea. Então, assim, não é a lente em si, é o profissional que vem por trás da lente, que faz todo o diferencial. Isso, gente, olha só. Até hoje, eu tava lendo, tinha 2 fotos, essa lente tem mau cheiro. Tava até escrito fede. Essa lente não fede. Por quê? O que tem dentistas fazendo?
fazendo lentes grosseiras, gordas, bojudas, sem artificiais, brilho. Então, isso sim vai trazer dano pro paciente, com certeza. E não a lente em si. Então, uma lente bem executada, ela não vai te trazer dano nenhum. E, gente, eu já vi isso. Pessoas que dão aquele sorriso e você fala, nossa, mas que dente artificial. Você vê que é aquela coisa que parece que foi montada, fica até estranho. Na verdade, muitos dos pacientes, eles querem sempre o branco. Não é o natural, mas eles querem aquele. Eu sempre tento mostrar para o paciente que pode ter um branco natural. Um branco com um translúcido, com uma pontinha, mas é um halo branco com um translúcido. Por quê? O dente, ele é um degradê. Ele não é um branco total. Então, pelo menos tentar imitar o natural. Mas é exatamente isso. Então, assim, dá pra fazer um branco imitando o natural. Isso. Agora, tem paciente que não aceita. E eu já peguei casos assim também. Fiz logo no começo. Hoje em dia, os pacientes já vêm querendo um branco mais natural, graças a Deus. Mas eu acho que o principal problema da lente é que tem muitos dentistas que, assim, o paciente chega, ele nem precisa de lente e tá vendendo lente, tá querendo fazer lente e põe em casa, às vezes, que não precisa. Às vezes é caso de ortodontia e quer consertar com lente. Então, tem um pouquinho de E um pouco do cuidado do paciente também, né? A lente por exemplo, se for a lente tem os seus cuidados, passar fio dental, tem que ter uma boa Isso. higienização, você tem que ir no dentista ali cada 6 meses, assim como todas as pessoas precisam claro. ir. Então não adianta também você querer pôr Colocar a a lente, lente vai sem ficar ir. bonito imediatamente e nunca mais aparecer no cuidar. dentista. Então, assim, tudo... E esse negócio da cor que a Gi falou aqui, gente, o clareamento hoje dá pra você fazer em consultório, dá pra fazer caseiro também. Tem várias outras formas do que colocar realmente uma lente de contato, não é necessário. Casos e casos. Né? Tem casos e essa e parte casos. Porque eu falo assim, que a lente é... A minha parte eu tenho que fazer bem feita e o paciente tem que fazer a parte dele em casa. Então, a parte do fio dental é essencial. Essencial. Se o paciente vem e eu já percebo que ele não passa fio no dente dele, não tem como a gente fazer uma lente e ela ficar bonita e ficar sem sangramento e sem mau manchar. cheiro e sem manchar e sem alterar vai a cor. acumular alimento, Porque vai acumular vai, ali e vai... Então, assim... Depende muito também, o sucesso do tratamento depende também muito do paciente. Entendi. E o mesmo acredito que ocorra na parte da harmonização facial, né, Gi? Que às vezes a pessoa chega lá querendo algo que você consegue ali fazer uma análise e falar pra ela, olha, não é o seu caso, não tem necessidade. Eu vi até recentemente, um vídeo, eles estavam explicando a blefaroplastia, que é uma microcirurgia, né? Mas pessoas querendo fazer que não precisa. Falando que é porque meu olho é caído, não tem nada a ver. Às vezes e aí já quer fazer uma excesso. Entendeu? Nem tem excesso. E na harmonização, acredito que isso também ocorre, né? Sim. Mas sabe, Caio, eu vejo assim, o nosso trabalho de divulgação, o nosso posicionamento, acabam que você atrai o paciente que já se identifica com você. Então, como a gente tá ali todos os dias pregando essa naturalidade, um trabalho de excelência, esse cuidado, né? Essa beleza mais discreta. Hoje tem um nome isso, chama Quiet Beauty. É uma beleza... Olha, dessa eu não sabia. Novo a nova tendência, que na verdade eu acho que nem vamos falar como tendência, deveria ser realmente a regra. Sim. É a Quiet Beauty, que é essa beleza mais discreta, mais elegante, mais silenciosa. Então não é aquela coisa, aqueles cílios. Pá. Isso pra tudo, aqueles cílios que você chega e é aquele leque. Aquela unha, assim. Aquela unha daquele tamanho, a boca. lente que é super branca, o preenchimento labial, que fica aquela boca de linguiça. Então, assim, isso tá totalmente over. Sim, então, hoje, a nossa linha de trabalho realmente é a Quiet Beauty, que é essa beleza elegante. É a pessoa te ver, saber que você tá bonita, que você tá bem cuidada, mas não conseguir falar se é uma lente, se é um botox, se é... Ela te enxerga como um todo. O todo tá bonito, entendeu? O todo tá bem cuidado. Saudável. Então, assim, por isso que eu falo que esse trabalho da Gi fazendo a estética dental e eu fazendo a estética facial é um casamento perfeito. Porque ninguém tá bonito. O dente tá lindo, mas o rosto tá despencado, flácido, cheio de ruga, com mancha. E nem adianta você cuidar da pele, mas você vai conversar com a pessoa e você não tá com o dente também todo, né, mal cuidado. Então, assim, é um casamento perfeito. É o que todo mundo merece, esse cuidado, né, no nosso rosto, nosso sorriso, nossa expressão é o cartão de visita. A gente já sabe, né, que o primeiro impacto, a primeira impressão é a que fica. Então... Justamente, eu super concordo. Não é? Inclusive, vou trazer uma última polêmica, posso? Deve. Tem que trazer, Já, né? Pra já dar uma, aqui, né? vamos, né? Tem que apimentar aqui o nosso episódio.
E pra você agora, Giannini, outra coisa que eu já ouvi, pessoas já me perguntaram, justamente, acho que é porque de tanto que eu falo que faço, né? Porque eu sou super adepta, gente, de tudo que é relacionado à área da beleza, como ela falou, com naturalidade, mas você se cuidar. Então, se existe como estimular colágeno, vou estimular. Lógico. Tem como eu colocar um botox pra ficar sem rugas? Vou colocar. Então, eu sou dessas. E aí, uma vez também comentaram comigo, cara, dá uma pesquisada, porque dizem que quando coloca botox ou ácido hialurônico no rosto, por exemplo, que o corpo não absorve, que fica resíduo, absorve um pouco, outro pouco não absorve. E existe grandes riscos de câncer de pele, câncer de inúmeros tipos. Isso é mito? É verdade? Você já ouviu falar sobre? Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dose. Boa, já começou bem, ó. Tudo feito dentro da técnica certa, com um material de qualidade e na indicação correta, não vai trazer efeitos maléficos para o paciente. Então, assim, acho que veio de uma época também, um tempo atrás, estavam fazendo muito aquelas transformações. O paciente chegava no consultório, nunca tinha feito nenhum, 50, 60 anos, nunca tinha feito um procedimento. Entrava no consultório, colocava lá 30, 40 ml de ácido hialurônico numa sessão só, saía todo esticado, mas saía outra pessoa, tinha que tirar um RG novo, porque não passava mais, né? Então, assim, quanto mais produto injetado numa sessão só de forma exagerada, pode sim aumentar os riscos que esse paciente tem no pós-procedimento, riscos de uma infecção, de uma complicação. Mas feito na quantidade adequada, na técnica adequada. E outra, eu acho que é muito enxergar a harmonização como um tratamento. Não é uma coisa que você vai lá, fez e acabou. Boa. Então você faz, você trata a qualidade de pele, depois você trata a parte muscular com botox, aí você faz o estímulo de colágeno. Então é um tratamento, você vai ter que fazer uma manutenção anual daquilo ali. E cada vez que você faz, vai melhorando um pouco mais. É aí que mora a naturalidade, porque se você estica tudo de uma vez, aquele monte de pele que tava sobrando, vai ficar artificial. Então, a ideia, gente, é ir reestruturando, melhorando a qualidade de pele gradativamente, vai manter muito mais a fisionomia natural daquela pessoa, manter ali as características dela e chegar num resultado adequado com uma forma muito segura. O ácido hialurônico, por exemplo, eu acho que a grande vantagem que os pacientes ainda não enxergam tanto é o fato dele ser temporário, dele ser reabsorvível. Exato. Porque às vezes o paciente fala, eu vou fazer o preenchimento, daqui 1 ano, 2 anos o preenchimento saiu, vou ter que fazer de novo. Gente, isso é uma vantagem, é uma segurança. Exato. Porque você vai reaplicando ao longo da vida conforme a necessidade daquele momento. Às vezes o paciente, daqui 2 anos, perdeu peso, ou ganhou peso, ou passou por uma gestação. Ela tá num outro momento da vida dela. Exatamente. Então, assim, será que... E até questão de moda mesmo, vai mudando, assim, o que se usa, o que não se usa, como tá, o que é mais bonito. Então, assim, eu acho que é uma vantagem, é uma segurança o ácido hialurônico ser reabsorvível. E de ter, principalmente, a hialuronidase, que é um antídoto. Sim. Né? É uma enzima que a gente aplica e reverte. Certo, então, reverte. assim, no pior das hipóteses, teve uma reação, não ficou legal, teve qualquer tipo de complicação. São poucos casos, né, Gi? Mas, assim, contados no dedo. Sim. Removo muito o preenchedor de que às vezes fez em outro profissional, não ficou satisfeito com o resultado e você acaba usando a hialuronidase para remover aquele tratamento e fazer um tratamento mais adequado. Então, é uma vantagem, porque se fosse um procedimento igual a gente tinha antigamente com PMMA, Definitivo. que a gente vê muitas pessoas que acabaram ficando deformadas, assim, como a Gretchen. Essas mulheres que pegaram uma outra época da harmonização, né? Que nem chamava harmonização, colocavam esses PMMA, esses materiais definitivos, e conforme elas iam envelhecendo, aquele material não reabsorvia, não acompanhava o processo de envelhecimento dela, e elas foram ficando deformadas. Então, sou apaixonada por ácido hialurônico, por essa segurança da gente poder remover o produto, caso seja necessário, e ir fazendo isso ao longo do tempo, de acordo com o que o paciente está vivendo naquele momento. Excelente. E, gente, fazendo mais, agora vamos para um outro assunto aqui, mudando aqui a pauta. Eu gosto muito de trazer no podcast, vocês sabem disso, de alguns detalhes e peculiaridades do atendimento dos profissionais que eu trago para o podcast, até porque são todos empresários, mas uma coisa que eu observo muito, a maioria dos que vêm até aqui, eu já fui paciente, eu já fui cliente, já conheço como funciona e eu gosto de comentar sobre isso. Porque eu creio que é importante vocês conhecerem mais adentro, mesmo sem ter ido na odontologia ainda. E agora nós vamos falar aqui de excelência no atendimento e no pós-venda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos aprendendo com a melhor, né?
Pós-mentoria, né? Sou suspeitíssima a dizer que eu já fui até o odontolog e olha, atendimento excepcional. E o que pra mim é excepcional, sendo profissional da área? É eu chegar e me sentir em casa, porque eu falo que a área da saúde é importante isso. E principalmente dentista. Tem gente que tem medo de dentista, não é o meu caso. Todo mundo, Mas, não é meu caso, mas muita gente tem. E teve um trauma de infância, sei lá. Então o fato de você chegar, como eu cheguei ali na odontolog, ser recebida ali com todo o carinho pela Lu, a Lu já vem trazendo aquele bolinho, um cappuccino. Gente, ali é um bilhetinho com o meu nome personalizado, sabe? É aquele carinho, você se sente amado, se sente acolhido. E aquele negócio do medo, você chegou às vezes naquele impacto, né? Nossa, vou ter que mexer no meu dente, nossa, não gosto. E aí você é recebido com esse acolhimento, é outra coisa. E por isso que não dá pra falar que todo profissional é igual. Que toda clínica é igual, porque não é. Então, eu falo que você tem que ter o seu diferencial e lá, na odontologia fica muito claro qual o diferencial deles. A Giovana é extremamente exigente, extremamente detalhista no que ela faz, no trabalho dela. Enquanto não tá perfeita, ela não te libera. Assim Pode ser que você fique até 2 horas da manhã lá na cadeira, viu? Já te antecipo, porque ela é muito detalhista. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo o trabalho da odontologia. Mas agora eu quero ouvir de vocês sobre a excelência no atendimento. Conta um pouquinho pra gente, Giovana. Pós-venda, como que você costuma fazer ali o pós-venda? Entrar em contato depois com o paciente para perguntar como foi o procedimento? Como que é essa? Explica um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa. Na verdade, é até uma regra. O paciente veio hoje, amanhã é obrigatoriamente mandar uma mensagem para ele. O nosso pós-venda é: se fez cirurgia, se inchou, se tá tudo bem, se teve dor, a gente precisa saber tudo. Às vezes, graças a Deus, a maioria das vezes o paciente tá bem, não teve dor, ou inchou um pouquinho, ou teve um pouquinho de sangramento, mas tipo, tudo dentro da normalidade. Fez lente, e aí, gostou, o marido gostou, aprovou, tá estranhando muito, o tamanho, conseguiu comer. Então, assim, passou até com a doutora Janine também, com a minha irmã, passou, fez procedimento de canal, a gente sempre tem o pós-venda de saber se o paciente ficou bem, se tá tudo bem, se a gente precisa de um suporte, atender ele no dia, se tá com dor, se inchou muito. Então, esse pós-venda é bem obrigatório lá no consultório. E eu vou até pedir pra Giannine, porque o Léo não está presente, mas eu me lembro muito bem que ele falou sobre isso pra gente aqui em um dos nossos treinamentos, porque é um caso de cirurgias talvez mais complexas, que tenham que ser feitas e tudo mais, exige uma atenção um pouco maior, e o Léo também tem esse cuidado, né, Gi? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, nós somos super disponíveis e acessíveis para os nossos pacientes. Então, assim, a Lu, que é a nossa recepcionista, né? Ela faz contato com os pacientes todos os dias, mas caso seja necessário, fim de semana, agora nessa época de festas, o paciente falar com a gente no nosso particular, nossa, o que puder pra gente dar essa segurança pro nosso paciente, que ele tá bem assistido, que ele tem esse suporte, que ele consegue falar com a gente num momento de necessidade, a gente passa realmente essa tranquilidade pro nosso paciente. Então, a gente também faz muito nessa parte de pós-operatório, a parte de laser terapia, que ajuda muito na Olha aí. que ajuda muito na modulação da inflamação, a ter uma recuperação mais rápida. Então, assim, todos os pacientes que fazem cirurgia no consultório já recebem, acabou a cirurgia naquele momento, já faz uma sessão de laser terapia. Baita diferencial. E conforme a Lu for falando com ele no pós, se vê que realmente é necessário, ele volta para mais sessões de laser terapia. Excelente. Tudo já incluso no tratamento dele, já um suporte mesmo. É o mínimo que o nosso paciente merece. Olha, vocês estão vendo, né, gente? Eu falo pra vocês. Na verdade, eu também faço cirurgia, né? Eu faço extração, não de implante. Mas eu sempre falo pro paciente, até quem já passou lá vai saber. Gente, o laser tá disponível. Se estiver inchado, se estiver com dor, se não estiver sentindo nada, quer vir fazer? Avisa a Luana, ela marca, tá disponível. Na verdade, não é nenhum agrado, né? É uma maneira de realmente da gente... cuidado, né? É um cuidado de deixar o paciente sempre melhor. E, falando de final de semana, porque muito paciente quer operar na sexta, para ficar sábado e domingo em casa. Sim, repouso. O celular do consultório geralmente fica sempre comigo nos finais de semana, então Olha assim, não isso, fica gente. lá, vai ter sempre um suporte, às vezes não fico ali antenada com o telefone, mas a gente olha o tempo inteiro de fim de semana, então o paciente não tá ali à mercê, a gente tá sempre com cuidado. O telefone sempre, se eu não tiver, eu for viajar, a Janine fica, o Léo fica. Sempre tem alguém de plantão ali olhando as mensagens. Assistência 24 horas. Vocês estão vendo? Quando eu falo excelência... A gente se põe no lugar, né, Cá? Porque se você é justamente. paciente e se você precisou, quem que no final de semana quer lembrar do dentista?
Ou quer ter Se dor. se a pessoa precisou falar com você, é porque ela precisou. Realmente precisou, porque senão Então, não e aí você não vai estar ali na hora que ela mensagem. precisou? É, justamente. Pode acontecer alguma intercorrência, porque isso é comum. Às vezes é do Não, próprio às vezes organismo até da um próprio pessoa. acidente, né? Por exemplo, essa Exato. semana eu tive uma paciente que caiu em casa, quebrou o dente da frente, caiu, bateu com a boca no chão. Era Se feriado. isso acontecer comigo, vocês, pelo amor de Deus, hein? Era feriado. Segunda amor de foi Deus. feriado em Presidente Prudente. Ela me ligou chorando. Ai, eu caí, eu quebrei o dente da frente. Falei, vem pra cá, pelo amor de Deus. Então, assim... gente. Então, é isso, né? O dentista, ele é parte da nossa profissão, tá sempre ali meio... E na verdade, à Kai, eu acho disposição. que é um diferencial mesmo nosso. Porque geralmente, vamos falar até em médico, às vezes até dentista, você sempre vai falar com a recepcionista, com a funcionária, com a secretária. Então, assim, que você tá com dor, às vezes você tá com dúvida, é um fim de semana, porque sempre vai doer, quebrar ou acontecer alguma coisa na sexta-noite ou na véspera do feriado. Então, os pacientes já sabem que a gente tá ali. Então, eu acho que até eles já ficam mais seguros de saber assim, se acontecer alguma coisa, eu sei Tá à que tem alguém disposição, ali. Que eu não vou falar com o IA da vida. Então, a gente tá ali... Aperte um se você quebrou. Dois se doeu. se estiver com dor. Então, assim, eu acredito que até os próprios pacientes, eles tenham já um pouco mais Claro. de confiança de saber que, se precisar, ele pode contar com a gente, entendeu? E foi o que a Gi falou, é posicionamento. Vocês já mostram isso através das redes sociais de vocês, através do posicionamento em consultório. Então, sabe da seriedade do trabalho de vocês. Isso é muito importante. Eu falo isso nas minhas consultas para os meus pacientes. Eu falo, aqui você não vai ser atendido por um dentista contratado. Lá é o meu nome, é o nome dela. Seu E consultório. eu estou atendendo, é a minha responsabilidade te acompanhar. Do começo ao fim do seu tratamento, eu vou estar com você na sua jornada. Então, assim, porque que a gente vê? Tem muita clínica que coloca dentista pra trabalhar. Aí você, por exemplo, aparelho, isso acontece muito, porque é um tratamento longo. Então, às vezes, você leva lá seu filho, instala um aparelho numa clínica com uma dentista. Daqui 6 meses, quando você chega pra fazer a outra manutenção, pessoa. é outro dentista. Que pensa de Aí outro a jeito, que criança já atende tinha de outra criado linha. vínculo com aquele. Tá entendendo? Então, assim, é outro diferencial. Esse Eu é um falo, baita diferencial. Eu falo, aqui é o nosso nome, é o meu nome que tá aqui. É a minha responsabilidade. Eu vou te acompanhar do começo ao fim da sua jornada. Precisou de qualquer coisa, eu tô aqui. Perfeito. Então, isso é uma segurança para o nosso paciente, né? Com certeza. E eu falo, os pacientes viram amigos. Não tem jeito, não tem jeito. Ah, eu sei como Vai, é. vai o paciente, quando vê, já levou a esposa, já levou o filho, que já levou a sogra, que já Aí levou nós já a estamos avó. no churrasco na casa dos pacientes. Não tem batizado. jeito. Então, eu acho que isso é um termômetro bom. A gente acaba fazendo amizade, conhecendo a família de todos os pacientes. Não, vocês veem, é que nem na mentoria, né, gente? Quando eu faço os cursos lá em São Paulo, eu falo assim, olha, o aluno, você tem que ter uma cautela pra não sei o que, pra não misturar as coisas. Quando eu vou ver, eu já tô lá no happy hour no happy hour, com o aluno, não tem jeito. É assim mesmo. E, gente, agora pra finalizar, então, vamos fazer um bate-bola aqui bem rápido. Vai ser com uma palavra, tá? Ai, meu Deus. A Giannine vai falar 3 coisas que você pode fazer e 3 coisas que você não pode fazer quando você faz um procedimento estético, uma harmonização facial, os cuidados. E a Giovana vai falar 3 coisas que você deve fazer e 3 coisas que você não pode fazer quando você colocou lentes de resina. Tá. Começar? 3, 2, 1. Vai falar Tá junto? a Giannine tá processando lá, ó. Eu tô fazendo download da informação. Vamos começar com a Giannine Tá. primeiro. Então, Gi, 3 coisas, cuidados que a pessoa deve ter depois que ela fez algum procedimento estético. De forma rápida, tá? Não são... Evitar pegar sol. Boa. Evitar cutucar. Ficar cutucando, espremendo, xeretando. Principalmente preenchimento, fica apertando. Mordendo, tudo. E acho que atividade física nas primeiras horas. Boa. Ó, foi bem, hein? Mas no dia seguinte, vida normal já, gente. Vida que segue. E 3 coisas para não... Você falou pra fazer ou não Pra fazer? não fazer. Pra não fazer. Então, 3 coisas para se fazer. Protetor solar. Boa. Hidratação, tomar muita água e seguir toda a orientação. Meus pacientes saem já com a folhinha do que fazer e o que não fazer. Então, seguir à risca o que eu pedi. Boa. E agora, Giovana. 3 coisas para não se fazer depois que você colocou lentes de resina. Não se fazer. Não abrir sachê de lanche com a ponta do dente. Não roer unha. Dona Karina. Mordendo. E paciente que usa placa, que tem bruxismo, tem que usar placa.
Então, não ficar sem a placa para dormir. São 3 coisas que a resina, ela vem a ter alguma trincazinha. Não casa. E agora, 3 coisas que a pessoa deve fazer. Eu já sei uma que ela vai falar aqui. Que fio dental é o dental, tem que ter. Tem que passar fio dental. É a primeira e acho que a mais obrigatória e grave possível. Tipo, tem que ser, gente. Fio dental é a primeira, é o eleito. Uma boa higienização e retorno no consultório de 6 em 6 meses pra gente polir. Pra resina, ela sempre tem que estar bem lisinha pra não pigmentar. Fazer o polimento. E como a gente já tinha falado, né? Acaba sendo tem que ser uma visita periódica. Ô, Kai, acho que assim, tanto na harmonização quanto na estética dental, fez o procedimento, a principal pós vai ser feliz, tira foto, dá risada, mostra pro... vai viver. Agora eu posso viver. Curta o seu procedimento que você sonhou tanto pra fazer. Então, usufrua. E eu gosto dessa palavra, porque quando a gente fala da área da saúde, né, é um sonho. Então, seja a harmonização, seja a lente, seja uma cirurgia, seja um canal, gente. A pessoa, ela tá sentindo dor, ela precisa de um alívio, ou ela quer fazer uma... tudo é sonho, né? Algo que transforma realmente a vida das pessoas. Kai, eu queria deixar uma coisa. Deixa. A gente esteve no evento com o Joel, lá no seu evento, junto com o Joel em São Paulo, né? Tiveram. E ele tem aquela frase, que o trabalho devolve. Isso. E acho que esse é um dos nossos lemas, assim, porque o que eu sinto? Que desde a época que a gente foi auxiliar de dentista, a dentista resolveu nos ajudar exatamente por isso. Porque a gente entregava, desde quando a gente era funcionária, assim, você plantar a sementinha onde você tá. Desde quando a gente era auxiliar, fazer o seu trabalho com responsabilidade, com dedicação, com proatividade. Exatamente. Né? Então, nós éramos simples auxiliar de saúde bucal. E a dentista enxergou na gente o potencial, né? Nossa, olha como elas são responsáveis, inteligentes, dedicadas. Quero ajudar uma pessoa assim. Então, isso, desde a nossa adolescência, vem muito, né? O trabalho devolve. A gente, igual eu falei, viemos de família simples. Não que hoje, né? Mas, assim, tudo que a gente tem, o pouco que a gente tem, mas tudo que a gente tem veio da odontologia, veio do trabalho. De um trabalho muito suado, feito com muita dedicação, de muito estudo, de horas e horas ali dentro do consultório. E eu sou muito grata, sou muito feliz fazendo o que eu faço e espero ser, para as minhas funcionárias e para as pessoas que convivem comigo, uma líder como essa dentista na época foi pra gente, né? Isso. A gente se apaixonou pela odontologia, de ver o quanto ela fazia com amor. E ela respingou, transbordou isso na nossa vida. E é o que a gente tenta levar hoje pra dentro do Odontolog. Então, assim, tanto fazer pelos pacientes, realmente entregar um resultado que elas mereçam, quanto para as nossas funcionárias, incentivar a estudar. Nossa, doutora, eu preciso sair hoje mais cedo porque eu vou fazer um curso, porque eu vou estudar, eu vou prestar um vestibular. Incentivar o estudo. Sim. Com certeza, com certeza. Eu tenho acompanhado isso, viu, gente? Realmente é algo que vocês estão colocando em prática. Então, assim, a gente tenta ser hoje na posição, né, de líder. Sim. É essa pessoa também que vai ajudar a transbordar na vida das outras pessoas. Poder devolver isso que foi plantado pra gente. Outro grande diferencial. E sendo assim, meninas, pra gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje, eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera lá. Vou pedir pra Giovana, pra Giovana olhar para aquela câmera ali, onde está o pessoal em casa, e falar pra gente de onde podemos encontrar a Odontolog, para poder agendar com vocês uma consulta, uma limpeza. Olha, eu não tô precisando de nada urgente, mas pelo menos uma limpeza eu preciso para ter um diagnóstico. Ver se tem algo que eu preciso fazer nos meus dentes esse ano. Natal tá aí, Ano Novo, dá tempo ainda, tem agenda disponível. Explica tudo pra galera aí, ó, pra quem tá em casa. Nós estamos na Avenida da Saudade, 535, quase em esquina com o Parque do Povo, é bem fácil a localização. Para nos encontrar, é sempre pelo WhatsApp, o número é 3908-7669, esse número é fixo, para quem quiser ligar, e também o nosso WhatsApp. Lá você já agenda, geralmente a gente só trabalha com horário agendado. Então, fala com a Luana, agenda. Temos pouquíssimos horários ainda para Natal e Ano Novo, porque vamos entrar numa reforma. Aê! Adoro a palavra reforma. Vamos vir repaginados para 2026. Repaginados para 2026. E foi tudo assim muito em cima da hora, então a gente vai dar férias coletivas para as meninas. Estaremos lá, mas em reforma. Então, que legal. Só trabalhamos até sexta-feira que vem. E aí... Mas os pacientes já estão sabendo que a gente tá por aqui. Em 2026 a gente volta com tudo. Em 2026 a gente volta com bastante novidades, com certeza. E de Instagram. Então, quem quiser nos encontrar no Instagram é odontolog_consultório. Estaremos lá à disposição esperando vocês.
Pessoal, então é isso. Vocês acabaram de conhecer um pouco mais sobre a Odontolog, que é um consultório, gente, na área da odonto, que é referência aqui em Presidente Prudente região. Siga já nas redes sociais, comentem ali os últimos posts, né, gente? A gente gosta de engajamento, Vamos interagir, né? Vamos interagir, engajamento é o certeza. mínimo, depois de todo esse conteúdo que vocês tiveram à disposição aqui, né, gente? E siga aí também o canal, você que ainda não segue Neuromarketing Cast, e aguarde, porque no próximo nós teremos mais um especialista de sucesso. Até mais!